Que bom estarmos de volta com a lição número 2 desta série que começamos na semana passada sobre o livro do Apocalipse. Na lição 2, o autor continua trabalhando a base do Apocalipse, especialmente nas duas primeiras lições, ele nos dá uma ideia mais geral, digamos assim, e a partir daí começamos a crescer no nosso estudo de cada capítulo, de cada assunto do livro do Apocalipse. O título da lição é Entre os Candelabros. E o que vamos estudar nesta semana? Vamos estudar um pouco sobre o cuidado de Deus com João, que foi para Patmos como um exilado. Patmos era uma ilha rochosa do mar Egeu. E nós vamos estudar também o cuidado de Deus com a sua igreja. E aqui o autor trabalha um pouquinho mais nessa semana com a primeira igreja das 7 igrejas do Apocalipse, que é Éfeso. E depois, na semana que vem, nós vamos analisar a mensagem a estas 7 igrejas. Eu coloquei a título de informação e também para ser didático, alguns pontos da lição dessa semana. O primeiro seria de tempos difíceis para o profeta João e para a igreja cristã de Éfeso naquela época. E o que podemos falar sobre estes pontos que dão, digamos assim, o pano de fundo do Apocalipse, de João ir à ilha de Patmos e lá receber a visão ou as visões do livro do Apocalipse? Nós todos sabemos que por sua fidelidade ao Evangelho, o apóstolo João foi levado a Patmos, que era uma ilha rochosa, era uma espécie de colônia penal romana. Então você já consegue entender que ele não foi para lá para um lazer, não foi para um resort, ele foi para uma prisão. E lá esteve ele, num lugar difícil, de difícil acesso, e numa situação calamitosa para ele, como um perseguido por causa do Evangelho. Mas lá nesse lugar, João esteve durante algum tempo, e ali ele recebeu a visão de Deus, né? Junto com isso, paralela com isso, o autor analisa não só a situação de João, mas analisa também a situação da igreja daquela época, a igreja de Éfeso, que seria a igreja, a primeira fase da igreja cristã, que vai do ano 31 ao ano 100 da nossa era. E essa igreja também tinha suas lutas, tinha suas dificuldades, e ela passava por um momento muito complicado, porque era uma igreja fiel, uma igreja que sentia o fervor, o ânimo, a motivação, a consagração dos apóstolos, mas aos poucos também ela já começava a se distanciar do seu primeiro amor a Deus e a sua palavra. Começavam assim muito sorrateiramente, sutilmente, a entrarem na igreja doutrinas e conceitos errados. Então, esse é o pano de fundo do início do Apocalipse. Uma igreja que já começava a ter suas dificuldades, porque o Apocalipse foi escrito mais para o final do primeiro século, e já um apóstolo que estava agora jogado numa ilha preso. Esse era o contexto. Podia ser coisa pior do que isto. Nós que passamos hoje por lutas, por dificuldades, por problemas, por provações, às vezes nos desesperamos. Não nos enganemos, nossos primeiros cristãos passaram por situações iguais ou, diria eu, piores do que as nossas. Então, o segundo tópico da lição, o primeiro é as dificuldades de João e da igreja da época. O segundo tópico desta semana, que dá base ao Apocalipse, é como enfrentar os tempos difíceis. Isso é muito interessante, porque às vezes na nossa unidade, ali na escola sabatina, tem alguém que está passando por uma provação. Alguém que está com um casamento desfeito, alguém que perdeu um filho num acidente, alguém que descobriu uma doença terrível. E então a lição ela não pode ser apenas alguma coisa que é um discurso teológico, mas algo aplicado à vida prática das pessoas. Então, na lição dessa semana, o nosso autor trabalhou muito bem e eu coloquei um título: Como enfrentar tempos difíceis. Ponto número 1. Ter certeza de que não foi abandonado por Deus. João esteve ali com os anjos, esteve com a divindade. Deus mesmo esteve falando com ele. Não é? Ellen White diz que Patmos, aquela ilha onde ele foi jogado, tornou-se para ele a porta do céu. Atos dos Apóstolos, página 570. Já imaginou você?
um homem que tinha tudo para entrar em desespero, em colapso na sua vida emocional e na sua vida cristã também, descrer de Deus, que havia permitido que ele fosse jogado literalmente numa ilha deserta. No entanto, o próprio Deus esteve com ele e se revelou e se mostrou a ele. O próprio Jesus esteve ali. Segundo ponto, vislumbrar que o tempo de prova aqui é pequeno diante da eternidade. João, por exemplo, recebe a sua visão num dia de sábado, que é um dia que nos dá uma antecipação das alegrias que nós vamos ter no céu. Então, muitas vezes nos desesperamos porque esquecemos que essa tentação, esta provação, ela é ligeira. Como diz o texto bíblico, é momentânea. Não vai durar para sempre. E João, quando foi jogado lá, entendeu isso também. Terceiro ponto, ainda analisando o assunto de João no Apocalipse e o enfrentar de tempos difíceis, nós temos que sentir que Jesus cuida de nós. João viu Jesus caminhando entre os candelabros. Esses candelabros, essas lâmpadas, elas representam as 7 igrejas. Por isso que o título dessa semana é Entre os Candelabros. No Antigo Testamento, o sacerdote mantinha acesos esses candelabros no templo, simbolizando Jesus, a luz do mundo. E então, João, ao ver isto, ele se alegra, ele se fortalece, porque ele percebe que a igreja, apesar de todas as suas dificuldades, não havia sido abandonada pelo Senhor Jesus, mas que ele andava no meio desses candelabros que representavam a sua luz. E, finalmente, o ponto número 4 para enfrentar tempos difíceis é arrepender-se, porque todos nós temos pecados, e aquele povo de Éfeso também tinha. Arrepender-se, e no dizer de Apocalipse 2, 5 a 7, voltar ao primeiro amor, ou seja, reacender a esperança, a motivação para as coisas de Deus. E aí, para terminar, eu coloquei como ponto número 3, em algarismo romano, 2 assuntos para serem compreendidos nessa lição número 2. O primeiro, que o autor tocou ligeiramente na segunda-feira, é a questão da visão que João teve no dia do Senhor, diz o Apocalipse. Então, alguns dizem, olha, o dia do Senhor aí era o dia do imperador. Ora, como é que alguém perseguido pelo imperador ia fazer justamente uma homenagem a esse miserável imperador que, por suas ordens, por sua política, o havia jogado numa ilha como preso? Ele não faria isto. Alguns dizem que o dia do Senhor aqui é o domingo. Há até uma tradução aí em português, que é uma tradução da Vulgata Latina, que não é do original grego, que diz que João foi achado em espírito num dia de domingo. Essa é uma tradução equivocada, porque a expressão Kyriake remera, que é a expressão grega, ela é usada para dia do Senhor, mas não para o domingo até o final do 2º século. Então, se o Apocalipse foi escrito no final do 1º século, eles ainda não usariam essa expressão como dia do Senhor, referindo-se ao domingo. Outros dizem que o dia do Senhor aqui é o dia do juízo. Bom, isso tem um pouco de lógica, porque no Velho Testamento, o dia do Senhor, nos livros de Joel, de Sofonias, de outros profetas, é o dia do juízo. Bem, pode até ser, mas Ellen White confirma, e nós cremos nisso pelo próprio contexto de João, porque ele está falando agora de um ponto de vista histórico, e não ele recebe nesse dia do Senhor, mas ele recebe a visão do futuro, mas ele está falando do dia agora. Então, tudo indica que nós temos aqui o caso de João receber a visão no dia do Senhor, que era o sábado, para confirmar a veracidade do sábado, inclusive no Novo Testamento. Um segundo ponto que nós precisamos discutir, que é algo mais técnico desta semana, é que João escreve as cartas de Jesus com mensagens específicas de Jesus para as igrejas, que são 7 igrejas, começando lá do início do cristianismo, no ano 31, e indo até a última igreja, que é Laodiceia, até a volta de Jesus. Em outras palavras, perfazendo toda a era cristã. São 7 igrejas, cada igreja está num período, nós vamos estudar isso na semana que vem. E o autor defende algo que eu particularmente acho interessante. Nós precisamos entender que essas mensagens e essas igrejas, elas eram literais. Então, há uma aplicação local.
os problemas que são falados ali no capítulo 2, no capítulo 3 de Apocalipse sobre estas igrejas, são problemas reais, são situações que realmente aconteciam naquela época na igreja. Então, há uma aplicação local. Há também uma aplicação profética. Claro, cada fase da igreja tem suas características e é uma aplicação profética em cada época, à medida que o tempo vai se desenvolvendo, cada igreja dessa vai se colocando em um tempo, que nós vamos ver isso na semana que vem. E é uma aplicação universal, ou seja, o que está escrito ali serve não só para os cristãos que viveram em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Filadélfia, em Laodiceia, mas serve para mim, serve para você. Nós precisamos aprender. Cada igreja dessa tem uma mensagem. Por exemplo, a primeira fala de Éfeso, nós estudamos nessa semana, e ele faz uma repreensão a essa igreja. Olha, você vai muito bem, você é uma boa igreja, você é consagrada e tudo mais, só que você está esquecendo do seu primeiro amor, ou seja, você está perdendo aquela consagração, aquela dedicação, aquele amor pelas coisas de Deus. Você deve voltar e se arrepender. Ora, isso é algo aplicável a qualquer um de nós. Então tem uma aplicação universal para cristãos em todos os tempos e em todas as épocas. Isso pode, notadamente, acontecer hoje. E então eu terminaria e eu pediria para um aluno ou aluna da minha unidade compartilhar com os alunos ali quais foram os pontos da lição desta semana que mais o impressionaram ou que mais a impressionaram. Peça para ele conversar um pouquinho. É sempre bom a gente, depois de explicar, fazer um resumo e pedir que as pessoas falem um pouquinho. Eles podem falar coisas que, de repente, você até não concorda, mas ouça com atenção, com carinho, e depois faça ali a sua conclusão, terminando a lição e tirando dela o melhor benefício espiritual. A gente se encontra na semana que vem, para a lição número 3. Um abraço e até lá.